inteiros. Ele é denotado pela letra Z e inclui tanto os números negativos quanto os números positivos, né? Todos os números que você conhece até agora, com exceção dos números fracionados, são números inteiros. Incluo aí os negativos e os positivos como os inteiros. O nome do conjunto inteiros, ele nos remete ao fato de que nós estamos contando coisas que são inteiras. Por exemplo, um casal tem um filho, 2 filhos, 3 filhos. Eu tenho uma caneta, 2 canetas, eu tenho 2 pernas, eu tenho uma cabeça, né? Um fazendeiro tem 50 vacas. São quantidades inteiras. Porém, eu posso também ter os números negativos como inteiros, que é o caso, por exemplo, das dívidas, né? Por exemplo, eu posso dizer assim, eu estou devendo uma vaca, eu estou devendo uma caneta, eu estou devendo... as dívidas são um bom exemplo. Agora, quando que não seriam inteiros? Se você falasse assim, eu tenho só um pedaço dessa caneta, ou eu tenho metade de uma vaca, alguma coisa assim, ou eu devo metade da caneta, nesse caso não seriam números inteiros. Inteiros remetem a quantidades inteiras, positivas ou negativas. Na aula passada eu dei exemplo de algumas situações que nos remetem aos números negativos, porque os positivos vocês já estão cansados de saber. Números negativos eu falei de temperaturas, temperaturas podem assumir números negativos, fuso horário, né? Fuso horário civil, nós temos o fuso horário número 0, e aqueles que estão à esquerda dele são negativos, à direita são positivos. A altitude, né? Uma montanha tem uma altitude, o nível 0 seria o nível do oceano, nível do mar, abaixo disso seriam altitudes negativas. E mais principalmente esse conceito de dívida. E hoje eu estou aqui para falar de operações com números inteiros. Operações com números inteiros. A ideia hoje é falar disso aqui. Vou começar falando da adição e da subtração de números inteiros, que é preciso a gente tomar um pouquinho de cuidado. Antes dessa parte do cuidado, podemos falar daquela parte que vocês já estão acostumados. Porque no caso dos números inteiros, nós temos os números naturais, né, que é um subconjunto dos inteiros. Então, se eu pedisse para vocês, por exemplo, somar 2 números naturais, soma aí 2 e 7. Eu tenho certeza que vocês me responderiam, olha, professor, dá 9. 2 e 7 são 2 números inteiros e são naturais, né? Se você tivesse que somar 1347 com 999, como é que você somaria isso? Você faria essa conta aqui, ó. 1347 mais 999, né? Lembrando que unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, milhar com milhar. 7 mais 9, 16. Né? 16 unidades. Então você deixa 6 unidades aqui e traz uma dezena para cá. 4 dezenas com 9 dezenas são 13 dezenas. Com uma que já estava aqui, 14 dezenas. Você deixa 4 dezenas e traz, né, 14 dezenas, dá uma centena e 4 dezenas. Traz uma centena para cá. Uma centena com 3 centenas são 4 centenas, com 9 centenas são 13 centenas. Deixa 3 centenas e traz 10 centenas para cá, que dá 1 milhar. 1 milhar com outro milhar, 2 milhar. Você já sabe fazer esse tipo de conta aqui, né? Você já tira de letra. E se fosse subtração, também não tem a mínima dúvida que você faria sem problema nenhum. Se você tivesse que fazer 10 menos 8, você mediria aí, olha, professor, dá 2. E se você tivesse que fazer algo um pouquinho mais complicado, 1545 menos 796. Você conseguiria? Faria. Você montaria assim, ó, 1545 menos 796, né? Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, milhar com milhar. 5 unidades menos 6 unidades não dá para fazer, porque você sabe que
5 é menor que 6. Você empresta uma do 4 aqui, né? Você vai emprestar uma dezena. Essa dezena vem para cá. Então, você vai passar a ter uma dezena e 5 unidades aqui. Em compensação, aqui vai ficar só 3 dezenas. Então, você passará a ter 15 unidades menos 6, dará 9 aqui. Aqui você ficou com 3 dezenas para subtrair 9. Probleminha de novo. Vai ter que emprestar uma centena daqui para ficar com 13 dezenas. Se você tira uma centena daqui, aqui fica 4 centenas. 13 dezenas menos 9 dá 4 dezenas. Aqui você ficou com 4 centenas menos 7 centenas. Vai ter que emprestar um milhar daqui, né, para ficar com 14 dezenas. E aqui vai sobrar 0 milhares. 14 menos 7 é 7. 0 menos 0 é 0 mesmo. Pronto, tá aí a sua continha. Então, se os números forem naturais, eu tenho certeza que você já sabe somar e subtrair. Mas, como nós estamos falando dos inteiros, você terá números que não são naturais aí para fazer parte das suas continhas. São aqueles números que são os negativos, né? Eu acho que a melhor maneira para você fazer adição e subtração com números negativos é pensar em dívidas. Deixa eu escrever aqui. Adição e subtração de inteiros. Pense em dívidas. Vou começar aqui com um exemplo. Probleminha. Você deve R$5 e, irresponsável que você é, você vai lá e empresta do seu coleguinha mais 6. Então você já devia 5 e você fez mais uma dívida de 6. Né? Então você está somando 5 negativos com 6 negativos. Né? Então você está juntando duas dívidas, vamos dizer assim. Então qual que é o resultado dessa brincadeira, se você juntou duas dívidas? É uma dívida maior ainda, né? Você devia 5 e agora deve 6, então você passa a dever 11. Né? Então você devia 5, agora deve 6, passa a dever 11. Significa então que se você fizer menos 5 menos 6, dá 11, né? Então, menos 5 menos 6 é igual a menos 11, tá? Menos 5 menos 6 é igual a menos 11. Você está juntando duas dívidas quando você faz menos 5 menos 6. Você já deve 5 e vai lá e faz mais uma dívida de 6. Então você fica devendo 11, por isso menos 11. Né? Isso sim faria juntando. Agora, pode ser que você tenha uma quantia positiva, você tem 10 no seu bolso, né? E vai lá e pega emprestado 40. Então você está fazendo 10 menos 40. Você tinha 10, emprestou 40, como é que ficou a sua situação? Ficou com a dívida de 30, né? Você tinha 40, você tinha 10, emprestou 40, né? Então daqueles 40, você abateu 10, continuou devendo 30. Sempre pense como dívida que fica bem mais simples. Né? Nesse caso aqui, ainda continua com a dívida. Você poderia ter ainda uma situação que você tem 100 e fez só uma dívida de 50. Vai ficar ainda com 50, positivo nesse caso. Né? Você tinha 100, fez uma dívida de 50, sobrou 50 ainda no seu bolso. Né? Em todos esses casos aqui apareceram números negativos. Aqui apareceu 2 números negativos, menos 5, menos 6. Você juntou duas dívidas, sobrou com uma dívida maior ainda. Você tinha um dinheirinho e fez uma dívida, só que essa dívida é maior do que esse dinheirinho que você tinha, sobrou com a dívida. Né? Você tinha um dinheiro, fez uma dívida um pouquinho menor do que o dinheiro, sobrou com um pouquinho de dinheiro. Então, se você estiver somando ou subtraindo números positivos com negativos, números inteiros, o seu resultado pode ser positivo ou negativo. O que vai depender é da grandeza dessas quantidades. Né? Se a quantidade sua, que significa dívida, for maior do que a de dinheiro, né, você resulta com a dívida. Tá? Então pense sempre em dívida e em dinheiro, que você vai conseguir resolver qualquer problema de adição e subtração em Z. Uma outra maneira é você pensar na reta dos inteiros. Né? Aqui está o zero, aqui está os números positivos, 1, 2, 3, para cá está os negativos, menos 1,
menos 2 e menos 3. Imagina que a sua professora pede para você fazer o seguinte cálculo para você. Ela pede para você fazer assim, ó. João, soma para mim menos 3 mais 1. E você pensa, quanto vai dar menos 3 mais 1? Você podia interpretar como eu disse, você tem R$1 e deve 3, né? Se você está devendo 3, achou um na rua, você consegue pagar um daqueles 3 e continua devendo 2. Você podia pensar assim. Mas outra maneira é você pensar assim, ó, o menos 3 está aqui na reta, e quando ela pede para somar 1, significa que eu vou andar uma unidade, mais uma unidade aqui andando para a direita. Eu vou cair no menos 2. Isso aqui também me leva à seguinte situação. E se eu tivesse aqui no 2 positivo e tivesse que subtrair 5? A professora pedisse para mim subtrair 5. Eu posso pensar no caso da dívida também. Estou com R$2, bonitão. Cheguei lá em casa, meu pai falou que eu estou devendo 5 para ele. Estou devendo 5, eu tinha 2 e eu estou devendo 5. Então eu vou pegar desses 5 que eu estou devendo, pago 2, continuo devendo 3 para ele. Continuo devendo 3. Essa é uma alternativa. E a outra é falar o seguinte, olha, eu estou aqui no 2 e como eu vou diminuir, eu vou andar 5 casas para a esquerda, né? 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Caí aqui no menos 3. Essas são duas maneiras aí de você lidar com a adição e subtração de números inteiros. Por que toda essa explicação? Porque se os números for naturais, você já sabe. Agora, se os números são negativos, você tem que estar atento aí, porque os números passam ali pela origem, a reta dos números inteiros, tá? Mas você pode pensar na reta, dessa maneira que eu expliquei, ou pensar sempre em dívidas, que vai te ajudar muito. Vou ver se tem alguma pergunta nesse momento. Rosimar está assistindo. Rosimar, responde aí se está indo bem, se está travando a live, como é que tá? Tá bom? Escreva suas dúvidas também, se precisar, tá bom, gente? Em que tipo de situação poderia aparecer esses exemplos? Eu estou dando um exemplo de dívida, mas imagina que você está assistindo o jornal, aí está passando a previsão do tempo lá em Joinville, Santa Catarina. Fala assim, ontem a temperatura em Joinville estava menos 5 graus Celsius, né? Você fala, oxe, um número positivo. E aí, a pessoa que informa a temperatura, o tempo, ela fala assim, porém, de ontem para hoje a temperatura caiu mais 3 Celsius. Você fala, já era menos 5 e caiu mais 3, e caiu 3 Celsius? Quantos graus está agora? Você vai falar assim, era menos 5, menos 3, eu tenho menos 8 Celsius hoje, né? Olhando para a reta numérica, seria pensar assim, ó, eu estou aqui no menos 5 e caiu menos 3, eu vou andar 1, 2, 3 unidades para a esquerda. Vou cair lá no menos 8. Então, se eu subtraio, né? Subtrair ou adicionar um negativo é a mesma coisa, tá? Se eu estou subtraindo, eu ando para a esquerda. Se eu estivesse somando, eu andaria para a direita, né? Se depois está 8, né? Está 8 graus, aí a Maju Coutinho vem e diz pra gente, fala, antes de ontem para ontem caiu 3, mas de ontem para hoje aumentou, né, 5 graus. Ela falou, mais 5 graus. Vai dar quanto, né? Então, aí eu tô lá no menos 8 e vou andar 5 para a direita, né? Daí 1, 2, 3, 4, 5 vai cair aqui no menos 3 Celsius. Então tá aí a adição e subtração com números negativos. Mas nós sabemos que são 4 operações básicas. Então eu vou passar agora para a nossa querida multiplicação. Multiplicação e divisão de números negativos. Primeiro vou dar uma olhada se tem alguma pergunta aqui. Ótimo. Multiplicação e divisão.
Pessoal, para multiplicação e divisão, as coisas vão ser um pouquinho mais diferentes, um pouquinho interessante. Nós podemos ter multiplicação de números, vou escrever assim, peraí, só um momento. Eu posso ter multiplicação de um número positivo por outro número positivo. Isso é uma possibilidade. Se eu multiplicar um número positivo por um número positivo, eu obtenho um número positivo. Se eu multiplicar um número negativo por um número negativo, eu obtenho outro número negativo. Se eu multiplicar um número positivo por um negativo, aqui é positivo também, tá? Aí sim eu obtenho negativo. E se eu multiplicar um número negativo por um número positivo, eu obtenho negativo. São 4 possibilidades. Se eu multiplico um número positivo por um positivo, obtenho positivo. Se eu multiplico negativo por negativo, obtenho positivo. Se eu multiplico positivo por negativo, obtenho negativo. Negativo por positivo por negativo. Resumindo, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Na prática, o que seria isso aqui? Se eu multiplicar 5 vezes 10, o 5 e o 10 são números positivos. Então, eu obtenho um resultado positivo, 50. Se eu multiplicar menos 2 multiplicado por menos 5, 2 vezes 5 é 10. Né? Número negativo, negativo, resultado positivo. Agora, se eu multiplicar 2 por menos 7, 2 vezes 7 é 14, porém, número positivo multiplicado por negativo dá negativo. E se eu fizer menos 7 vezes 5? 7 vezes 5 é 35. Porém, tem o número negativo multiplicado por positivo dá negativo. É isso que significa na prática. Você continua fazendo a mesma multiplicação que você já fazia. A observação que você tem que fazer é quanto ao sinal do número do resultado, que está nessa tabela aqui. Se os dois números são positivos ou se os dois são negativos, o seu resultado fica positivo. Se um deles é negativo e o outro é positivo, o seu resultado fica negativo. Né? Isso aqui vale também para a nossa querida divisão. Né? Se eu dividir 20 dividido por menos 4, 20 dividido por menos 4. 20 por 4 você sabe que dá 5. Porém, o 20 é positivo e o 4 é negativo, então dá menos 5. E se você dividisse menos 20 por 5? 20 por 5 é 4. Agora, é um número negativo dividido por um positivo, então o resultado é negativo. Se você dividisse 30 por 3, ia te dar um número positivo, né? Porque 30 e o 3 são positivos. E se você ainda dividir o menos 40 por menos 10, dá quanto? Menos 40 dividido por menos 10. Dá 4 positivo, porque 40 por 10 é 4. Negativo dividido por negativo dá um número positivo. Então, para adição e subtração, lembre-se da dívida ou da reta numérica. Agora, para multiplicação e divisão, existe essa tabelinha que nós chamamos de jogo dos sinais. Significa que se você multiplicar números com sinais iguais, resultado positivo. Se você multiplica números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Esse é o resumo da multiplicação e divisão. Lembrando que no caso da divisão não existe divisão por zero, tá bom? E por